Como os narcisistas reagem quando percebem que eles estão em um outro relacionamento com uma pessoa narcisista? Meu nome é Anderson Contaif, eu sou médico especialista em clínica médica e eu trabalho como terapeuta de relacionamentos abusivos envolvendo pessoas com transtorno de personalidade narcisista. E eu trabalho com esse tema e tenho ajudado muitas pessoas através do meu método Quebrando as Algemas, e é um passo a passo para te ajudar a recuperar a sua autoestima e a superar uma relação com uma pessoa narcisista. E este aqui é o meu canal do YouTube, que aborda todos os tipos de assuntos relevantes sobre narcisismo e outros tipos de autoconflito e relacionamentos antagônicos, envolvendo também pessoas com dependência emocional. E hoje vamos abordar um tema muito interessante. O que acontece quando o narcisista namora ou se casa com uma outra pessoa narcisista? E de certa forma é um alívio, né? Significa que os dois estão saindo de cena das pessoas saudáveis e é bom para que não possam nos machucar. Mas dito isso, muitas pessoas têm essa dúvida. Você sabe, né? Eles se encontram nessa estrada da vida, né? Será que eles só encontram em pessoas empatas? Não, eles encontram pessoas narcisistas também. Os narcisistas acabam se envolvendo com bastante frequência com outros narcisistas, porque especialmente os narcisistas grandiosos tradicionais, eles são realmente chamativos, né? Então eles realmente se preocupam com a sua aparência. Eles querem todo o estilo de vida instagramável. E sendo assim, não é infrequente que duas pessoas superficiais se aproximem uma da outra. E na fase do bombardeio de amor, eles provavelmente estão se divertindo muito juntos, porque eles querem grandes gestos e eles vão se dar muito bem. Então ambas as pessoas estão animadas para dar os grandes gestos, receber grandes gestos, postar sobre os grandes gestos. Então realmente funciona muito bem. Até que o dia em que, como os narcisistas sempre fazem nos relacionamentos, eles começam a ficar um pouco entediados e um pouco desdenhosos. E aí que as coisas vão ficando realmente interessantes. E, invariavelmente, uma pessoa vai ficar entediada mais rapidamente do que a outra. Ou uma pessoa vai precisar de mais suprimento narcisista do que a outra. Algo vai dar errado. Alguma coisa vai acontecer. Que muitas vezes não funciona em um relacionamento narcisista, você verá que as coisas vão muito melhor na vida de um do que na vida do outro. Digamos que duas pessoas estão tentando se dar bem como artistas, sabe? Fazendo as rondas, indo para as audições, mas então um deles consegue um grande trabalho. Ah, esquece. Vai gerar a terceira guerra mundial aqui. Todo o inferno vai explodir. E não só o relacionamento não vai durar, não vai mais durar nada, ele vai acabar e vai acabar mal. Porque quando você pensa sobre isso, voltamos aos fundamentos de por que as pessoas narcisistas não conseguem manter relacionamentos saudáveis. É porque eles veem outras pessoas como uma conveniência. Eles os veem como uma fonte de suprimento narcisista. Eles precisam regular outras pessoas, eles os invalidam e assim por diante. E a gente também sabe que os narcisistas são profundamente hipersensíveis. Então quando você tem dois deles juntos e nenhum deles está prestando atenção no que o outro está dizendo, é bem ruim, não é mesmo? Porque a gente sabe que os narcisistas são incrivelmente descuidados. A gente sabe como que eles falam sobre a gente ou sobre qualquer outra pessoa. E eles esperam que as pessoas pisem em ovos com eles. Bem, eles não vão prestar atenção em como eles estão falando com seus parceiros narcisistas. E você pode ter certeza de que o parceiro narcisista vai começar a chiar. Por que que você disse isso dessa forma para mim? Por que que você me olhou daquele jeito? Por que que você não lembra disso? Portanto, são todos os conflitos que qualquer um de nós que somos saudáveis tivemos no relacionamento narcisista. Isso vai acontecer no relacionamento deles. Mas, de certa forma, é como o sétimo círculo do inferno. Porque esse espelho vai e volta, vai e volta, vai e volta. E, francamente, esses relacionamentos podem ser muito, muito voláteis. Há muita desconfiança quando o narcisista está com o narcisista. Muita desconfiança de que alguém está traindo ali. Porque, convenhamos, os narcisistas são mais propensos a trapacear. Eles são mais infiéis do que outras pessoas em um relacionamento. Então, eles mesmos estão sempre flertando e procurando novos suprimentos. Então o que eles vão fazer? Eles vão assumir que seu parceiro está fazendo a mesma coisa. E para qualquer um de vocês que não é narcisista, que já esteve como eu, dentro de um relacionamento narcisista, você se lembra disso. Você estava lá apenas tentando fazer o seu trabalho, o seu relacionamento. Talvez você tenha que trabalhar até mais tarde lá no seu local de trabalho, porque você teve que fazer alguma coisa. E aí aquela pessoa narcisista... Você está lá no trabalho, você estava me traindo, onde é que você estava? Aquela situação de sempre. Nesse caso, começa cedo. Quando você tem dois narcisistas se relacionando, isso começa cedo. Eles estão constantemente buscando a validação de outras pessoas. Esses momentos serão muitos. Por que você teve que enviar aquela mensagem para aquela garota do Instagram? Por
Por que você curtiu aquela foto daquela pessoa no Instagram? Isso vai para frente e para trás. Espere que vai e volta, vai e volta, vai e volta. O tempo todo tem isso. Onde começa a ficar realmente interessante é quando o narcisista está em um relacionamento com outro narcisista e quando o relacionamento começa a desmoronar. Eles realmente têm mais dificuldade de lidar com isso do que uma pessoa não narcisista teria durante uma separação de um relacionamento narcísico. Então, aqui está a parte do motivo pelo qual isso pode acontecer de algumas maneiras. Quando você tem dois narcisistas em um relacionamento, eles são como dois cachorros de ferro velho. Já viu cachorro de ferro velho? Eles estão lá no meio, lá farejando, né, com cara de desconfiança e meio que querendo uma briga. E normalmente quando as coisas estão indo bem, eles estão brincando e se divertindo muito. Se divertindo. Quando eles começam a ir mal, eles começam a ir mal muito rápido. O que é tão interessante é que é a surpresa de um narcisista em outro relacionamento com um narcisista. Pelo direito do parceiro, pela falta de empatia do parceiro, pela grandiosidade do parceiro, pela busca de validação do parceiro. Eles ficam literalmente chocados com o que eles também são. Portanto, é muito fascinante guiar alguém por isso, que você dirá, sim, seu parceiro parece realmente ter direito. Então eles vão ouvir isso, é claro, né? E quando você está passando por um rompimento, você gosta de ouvir que a outra pessoa é que realmente é aquela que estava errada. E é a mesma orientação que eu dou a todos. Não defenda, não explique, não envolva, não personalize. O que você acha que eles fazem? Não. Eles voltam à discussão com o parceiro narcisista. E eles se envolvem, eles se defendem, eles explicam e personalizam. Faz tudo o contrário. Então eles continuam tendo a mesma luta uma e outra vez. E não funciona quando duas pessoas acham que elas têm o direito. É quase como... Quem que vai ser o primeiro da fila aqui? Vai ter que ter um primeiro da fila. Quando esses padrões se juntam e duas pessoas têm que ter tudo para si mesmos, eu tenho que ser o primeiro da fila, eu tenho que ser o melhor. Isso pode ter sido intrigante no começo, mas com o tempo não funciona. E as discussões ficam cada vez mais desdenhosas. Uma das coisas que muitas vezes mantém dois narcisistas em um relacionamento por muito tempo é o sexo. Mas para dar uma espiada nisso, com pessoas narcisistas, o sexo às vezes pode parecer muito bom, que é quase como uma arte performática. O indivíduo narcisista às vezes cuida muito bem dos seus corpos. A gente sabe, né? Nem sempre, mas geralmente sim. Tenho certeza que mais de que alguns de vocês conhecem algumas pessoas narcisistas reais, não muito bem organizadas, mas geralmente é como se fosse um espetáculo. Então o sexo geralmente é o que mantém duas pessoas narcisistas juntas por muito tempo, porque ele é muito quente, é muito sexy, é muito emocionante. Então esses tipos de coisas é que vão mantê-los dentro do relacionamento quando eles tiverem essas grandes discussões voláteis. E não é incomum que o tipo de grande sexo venha acontecer depois de uma briga. Né? Vamos perdoar um ao outro. Né? Então depois eles voltam, aquele ciclo todo novamente. E algumas das coisas que uma pessoa narcisista reclama quando está em um relacionamento com uma outra pessoa narcisista é o que eles dizem, coisas como: por que você não está me ouvindo? Por que eles não estão me entendendo? Por que só tem que ser do jeito dele ou dela? Não importa o quão calmamente alguém como eu aqui, especialista, venha explicando repetidamente. Elas simplesmente não entendem. Nem se você desenhar aqui, eles vão entender. Eles não entendem. Então quando você tenta explicar que o parceiro deles tem todo o direito e não sente que eles precisam, sei lá, voltar a entrar em contato com eles ou garantir que alguns dos seus pertences sejam trazidos para eles simplesmente não entendem isso. E de muitas maneiras é porque não conseguimos ver nossas próprias falhas. Então se você tem um amigo narcisista por aí, e eu meio que espero que não, né? Mas se você fizer isso, né, e estiver tentando orientar um amigo narcisista em um rompimento com outro narcisista, somente se for um rompimento com uma outra pessoa narcisista, você vai se sentir como se estivesse para sempre preso no loop, porque eles simplesmente não querem acreditar que esses são os padrões que a outra pessoa mostra. Eu acho fascinante, porque você está literalmente se descrevendo para si mesmo quando está no relacionamento narcisista e você é narcisista. Então você está literalmente dizendo todos os padrões que essa pessoa narcisista tem, mas quando ela vê isso em outra pessoa, é como se ela não pudesse aceitar que a outra pessoa fosse dessa forma. E é um fenômeno de inversão muito engraçado que eu vi, porque você pensaria, bem, o narcisista está disposto a jogar o outro narcisista debaixo do ônibus e dizer que é uma pessoa narcisista. Eles estão dispostos a fazer isso, mas o que eles não podem fazer, o que eles não podem ver, é porque eles não podem chegar até eles. Então pense,
no que é o narcisismo. A grandiosidade, ela deixa a pessoa se sentindo como se fosse um super-homem, uma super-mulher, uma mulher maravilha que podem fazer qualquer coisa, que eles têm superpoderes, mas eles não têm superpoderes. Então eles estão realmente embriagados com a sua capacidade de pensar que podem fazer qualquer coisa com dinheiro, com convencimento suficiente, e eles vão ter acesso de raiva enorme, massivo, que eles não conseguem ver o outro lado. O narcisista, ele não consegue se enxergar, nem mesmo dentro de uma relação narcisista. Então eu quero dizer para você que escute. Para a maioria de vocês, isso não importa. Isso aqui é só uma curiosidade. Alguns de vocês podem, por exemplo, ter uma irmã que é narcisista, casada com uma pessoa narcisista, e podem se perguntar como que tudo isso aqui acontece. E você tenta dar uma orientação para sua irmã que é narcisista, ou um amigo que você tem que é narcisista, que está com uma outra pessoa narcisista. Eu posso prometer para você que eles simplesmente não vão entender o que você está falando. Eles não podem ver o que eles são. Eles não podem acreditar que eles não têm poder nessa situação para mudar a outra pessoa. Eles acham que eles têm. Portanto, é um tipo engraçado de jogo para assistir, esse desenrolar dessa trama. E na maioria dos casos, não é problema seu. Se você não está no relacionamento, simplesmente pega e se afasta. De qualquer forma, talvez pegue ali um pouco até de pipoca e assista aos fogos de artifício, que essas pessoas são cínicas, terão outras pessoas cínicas em volta delas, terapeutas mentirosos ou qualquer coisa do tipo, trabalhando com esse tipo de situação aqui. Então pode parecer ser bastante volátil e difícil, porque nesses tipos de relacionamento narcisista, com outro narcisista, ambos sentem que eles querem ser os vencedores. Ambos querem manter o poder. Um deles quer dizer, eu quero sair desse relacionamento com todo o poder. E se você já assistiu dois narcisistas se divorciando, esses são os que costumam ficar muito, muito, muito caros. O divórcio mais caro que você já viu. Porque quando dois narcisistas se divorciam, às vezes eles gastam mais com os advogados, com o divórcio, com o que eles têm de patrimônio, por exemplo, porque estão obcecados pela vitória. E se há uma coisa a lembrar no final de qualquer relacionamento com uma pessoa narcisista, é que a única vitória é sair desse relacionamento. Mas quando dois deles ficam juntos por algum motivo, eles não conseguem investigar o que está acontecendo. E talvez o espelho esteja refletindo algo que eles simplesmente não querem mesmo ver. Muitas pessoas também me perguntam se esses relacionamentos duram. Sim, eles podem durar por muitos e muitos e muitos anos, pois ambos têm uma visão disfuncional do amor. E eles podem ficar agarrados nessa relação tóxica entre eles por causa de sexo. E assim eles ficam um longo tempo juntos, e alguém uma hora acaba assumindo um papel de narcisista vulnerável e age como um dependente emocional. Tudo isso é muito, muito tóxico. E se você quiser conhecer melhor sobre esse tipo de transtorno de personalidade e adquirir o conhecimento necessário para superar o término ou conseguir superar toda a dor que o ilógico narcisista traz para a sua vida, conheça o meu método Quebrando as Algemas. Para saber mais a respeito, clique no site que está na descrição desse vídeo ou escreva aí no seu navegador www.quebrandoasalgemas.com.br. Conhecimento é poder e vídeos como esse podem ser essenciais para você recuperar a sua autoestima. Peço que você ajude o meu trabalho aqui no YouTube curtindo esse vídeo, se inscrevendo no meu canal se você não for inscrito e compartilhando o meu conteúdo. Isso tudo faz com que a inteligência artificial reconheça que esse conteúdo é relevante e o faça entregar então para mais pessoas, o que ajuda o meu trabalho por aqui. Muito obrigado por você ter me assistido até aqui e até o próximo vídeo aqui no meu canal.